Você precisa desaprender, ficar aquela cobrança excessiva. Olha, a lâmpada tem que trocar a lâmpada. Você não trocou a lâmpada ainda, olha, tem que trocar. Quando a gente fica naquela insistência de alguma coisa que tem que ser feito, isso se torna chato, cansativo, tanto para quem cobra quanto para quem é cobrado. Isso, o efeito de cobrar desgasta o relacionamento dos dois lados. Desgasta quem cobra e desgasta quem é cobrado. Porque a gente fica quem está cobrando, né, fica no desgaste de, poxa, já pedi, já cobrei, já insisti, nunca faz. E o outro fica no desgaste também, né? Pô, toda hora fala a mesma coisa, toda hora fica cobrando, eu já sei. Eu sei que às vezes é desgastante você ficar pensando assim, poxa, o outro já sabe, eu já falei, mas já tem 6 meses e não trocou ainda. Tem 6 meses e não fez ainda. E aí isso vai desgastando o relacionamento, né? Mas a cobrança, ela desgasta demais. E aí tem uma chave, tá? Tem uma chave que eu falo sobre isso, até no meu curso, no Como Viver Feliz a 2, eu tenho um módulo que eu trato a respeito disso. Então, eu tenho aulas específicas de como tratar, mas vou dar uma dica aqui. A questão não é a cobrança. Então, você desaprende a cobrar. Mas quando você desaprende a cobrar, né, para encontrar o rumo certo no seu casamento, para ter um casamento nível A, para viver feliz a 2, você desaprende a cobrar e aprende a dizer da tua necessidade. Então, você aprende a falar sobre por que você precisa daquela troca. Experimenta fazer isso, depois você me conta. Tá? Experimenta dizer, olha, eu preciso que você troque aquela lâmpada na área de serviço para mim, porque é alto, eu não consigo alcançar, e quando eu tenho que lavar roupa, ou quando eu tenho que fazer alguma coisa, aquela lâmpada, a falta daquela lâmpada atrapalha. E aí, às vezes, eu não consigo fazer. Quando você mostra a sua necessidade, talvez a pessoa entenda de fato por que fazer. E quando a gente entende a necessidade do outro, a gente é muito mais movido por atender a necessidade de alguém do que simplesmente por fazer uma tarefa. Talvez seja por isso que o marido pode levar 6 meses para trocar uma lâmpada na área de serviço, mas ele pode sair em 2 minutos depois que um amigo liga para ele e diz: estou com o pneu furado na rodovia, preciso de socorro, você me ajuda? Talvez o cara saia correndo para ajudar porque ele vê a necessidade. E quando ele não vê a necessidade ali, né, então não tem um porquê, não tem um motivo, ele não entende o porquê, né, daquela lâmpada, talvez para ele seja desnecessário. Ele não vê a importância. Então, quando você diz o porquê, né, é isso mesmo, quando você diz o porquê, né, da sua necessidade, você explica a sua necessidade, ele é movido e impulsionado para então resolver aquele problema, certo?